Sandálios. Amém. Nós já lemos o texto do profeta Zacarias, no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Estamos estudando o livro de Zacarias e hoje estamos já no capítulo 8. E falando das 8 visões desse profeta, você já sabe, pós-exílio, que é contemporâneo de Ageu, ele tinha a missão de encorajar o povo, juntamente com Ageu, na reconstrução do templo de Jerusalém. E havia muitos obstáculos para isso. O próprio desânimo da liderança, Josué, era o sacerdote, é narrado aqui numa das visões, com as suas vestes sujas. Mas ele é restaurado por Deus. O próprio governador, Zorobabel, está desanimado. Mas nós vimos numa das visões aqui, da Oliveira, que ele seria o responsável, que ele que começou a obra, ele ia também colocar a pedra de remate. Ele ia também concluir. Bem, essas visões são para animar o povo de Deus. As visões, elas servem para trazer ânimo, coragem àqueles que estão desencorajados. Isso é muito oportuno, especialmente quando estamos chegando no final do ano, dezembro. É sempre um momento de reflexão, de colocarmos ali, fazermos um balanço daquilo que realizamos ou deixamos de realizar. E por vezes pode surgir um sentimento de eu não alcancei as metas, eu ainda não consegui, ainda não obtive os resultados desejados. Deus, ele vem sempre nos encorajando e as visões servem para isso. Vamos apenas recapitular, pelo menos o título ali das visões, foram 8 visões numa mesma noite. A primeira visão foi a dos cavalos, com os cavaleiros de 4 cores. Eram os cavalos, os cavaleiros com os cavalos brancos, pretos, baios, vermelhos. Esses cavalos, eles saíram na primeira visão com uma missão. Eles estavam nas porteiras e saíram com a visão de patrulhar toda a terra. A visão era de como uma patrulha celeste. A segunda visão, que vai do versículo 18 ao versículo 21, são os 4 chifres e os 4 ferreiros. Da mesma forma que esses cavalos saem em 4 direções, mostrando totalidade, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Aqui também são 4 chifres e 4 ferreiros. Chifres representam o poder. Então, para cada poder que surge, para cada povo poderoso que surge e oprime o povo de Deus, Deus também tem o seu ferreiro, que pode cortar esse chifre. A terceira visão é do agrimensor. Agrimensor é aquele que mede. Então, alguém foi e começou a medir o local ali da cidade santa. E foi impedido. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém seria sem muros, ou seja, sem limites. O muro normalmente limita e o muro também é uma fonte de segurança. Mas quem seria a segurança dessa cidade? Seria o próprio Senhor, que estaria ao redor dela como uma muralha de fogo. Temos a visão de Josué, o sumo sacerdote, que ele estava diante de Deus, e o diabo acusava, ele estava ali sujo, e Deus fala que é como um tição tirado do fogo, mas Deus manda colocar vestes novas, limpas em Josué, restaurando diante do povo, porque Deus restaura aqueles que são seus. A quinta visão é a visão do candelabro de ouro com as 2 oliveiras. Inclusive, para quem esteve lá
no culto na casa da irmã Josina, nós fizemos uma mensagem, uma reflexão breve sobre esse texto que mostrava que se antes Josué está sendo restaurado como sumo sacerdote, aqui Zorobabel está sendo também restaurado como governador, tanto a liderança religiosa quanto a liderança civil. A sexta visão é o rolo voador, que estava escrito dos dois lados, mostrando tanto as primeiras tábuas como as segundas tábuas, ou seja, a totalidade da lei de Deus, da palavra de Deus. A oitava da mulher, o sexto, que vai para longe, aquilo que fazia pecado vai para longe. E essa última visão, a dos 4 carros, com os seus cavalos. E você, que estudou até aqui conosco, já começa a fazer assim: olha, parece que eu já estudei sobre esses 4 carros, são 4 cavalos. Bem, porque essa oitava visão, ela está intrinsecamente ligada, ou tem tudo a ver, a uma conexão com a primeira visão. E a gente vai tentar aqui estabelecer as igualdades e as diferenças, aquilo que elas são iguais e aquilo que elas são diferentes. Bem, as visões de Zacarias, que trazem consolo ao povo, elas são chamadas de o Apocalipse do Antigo Testamento, porque são bem parecidas. Inclusive, lá no capítulo 6 de Apocalipse, também tem esses cavaleiros que saem, e as cores são as mesmas. Então, possivelmente João, ele é inspirado nesse texto aqui. E o cavalo preto, ele significa a morte na batalha, o branco, aquele que sai para vencer, derrotando os inimigos, o bairro, é a pestilência, a morte, a peste, o vermelho, o sangue derramado nas batalhas. Bem, na primeira visão, o cenário era de um vale profundo, e Zacarias está ali perto das murteiras. Na segunda visão, ele vê entre 2 montanhas de bronze. Não é mais um vale, como na primeira, mas entre 2 montanhas de bronze. A gente vai falar direitinho o que significam essas montanhas. Na primeira visão, por hora vamos fazer apenas esse contraste. Na primeira visão, ele vê cavaleiros montados em cavalos. Na oitava, Zacarias vê carros de guerra puxados por cavalos, que são distinguidos pelas suas cores. Ressalta-se que os carros de guerra eram, sim, as armas de guerra mais poderosas daquele tempo. Na primeira visão, Zacarias vê os cavalos saindo para patrulhar a terra. E na oitava visão, eles saem para patrulhar? Não, eles saem para colocar, para imprimir, infligir o juízo de Deus. Se os cavalos só não patrulham, os cavalos com carros vêm para punir as nações, tanto as nações do norte como as nações do sul, que eram aquelas que eram os principais inimigos de Deus historicamente. Quem estava no sul? No sul estava o Egito, que sempre foi símbolo de oposição ao povo de Deus. E no norte, tanto a Síria, como Babilônia, Israel, o reino do norte, foi levado cativo pelos assírios em 722, e o reino do sul, Judá, foi levado em 556. Assim, eram povos que oprimiram o povo de Deus. Há um autor chamado F.B. Meyer, que ele, comentando esse texto, ele diz assim a respeito desses cavalos, que
foram para o norte, a saber, para a Síria e Babilônia. Você sabe, está lembrado, que isso aqui é o quê? Uma visão de Zacarias, não tem nenhum cavalo literal né? São as visões de Zacarias. O cavalo preto representa derrota e desespero dos inimigos. O cavalo branco que segue representa a vitória avassaladora daqueles que vêm destruir os inimigos, né? Como a Síria, como depois a Babilônia, e depois superar a própria Pérsia, com o surgimento de um quarto reino, que foi os gregos, comandados lá por Alexandre o Grande. Já os cavalos baios, lembra do baio, né? A gente, na primeira visão, a gente falou o que significava. Agora, se a gente fosse pensar hoje, seria como se fosse um marrom, né? Um caramelo, algo desse tipo assim. Esses cavalos saem para o sul, mostrando ali a contraditória do sul, né? Havia momentos bons, momentos ruins, né? Que estava ali ao sul da fronteira da Terra Santa. O Egito sempre foi também símbolo de inimizade com o povo de Deus. Na primeira visão, eles trazem uma notícia, eles foram combatedores, não é isso? Como estava Jerusalém? Pode até parafrasear Neemias, né? Em grande miséria. Em grande miséria. Não estavam conseguindo construir o templo, Zorobabel estava desanimado, o sacerdote estava contaminado, não havia perspectiva de vitória, os inimigos os cercavam. Enquanto isso, qual é a notícia que essa patrulha de Deus, essa patrulha celeste, traz de andar pelos quatro cantos da terra? As nações poderosas repousavam em paz. Enquanto havia dor e flagelo para Israel, havia uma aparente paz para as nações. E quando esses carros, agora na oitava visão, os cavalos puxados por carros de combate, qual é a função deles? Eu já disse, não era patrulhar, era infligir o juízo, né? Destruir o inimigo. E aí tem um texto interessante, fala assim, porque o Espírito de Deus repousa sobre a terra do norte. Antes, o Espírito de Deus, é como se o Espírito de Deus estivesse inquieto com aquela injustiça. Mas agora, quando os cavalos saem para fazer vingança, né, contra os opressores do povo de Deus, o Espírito de Deus repousa em paz. O texto em que ele tem ali a visão das oliveiras, o castiçal de bronze, né? Eles têm o seguinte, fugiu agora aqui, naquela restauração ali do Zorobabel, tem um texto no capítulo 4, isso que é um dos mais famosos aqui de Zacarias, que é não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é pela força humana, não é pela força humana, é pelas alianças bélicas, bem elaboradas que Israel pudesse fazer, e aplicando a nossa vida, não é pelos nossos esforços, pelos nossos méritos, pela nossa expertise, não, é pela ação de Deus, é pelo braço de Deus, é pela boa mão de Deus estendida sobre a nossa vida. Então não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito do Senhor. Agora, o Espírito de Deus pode, e na história agiu, às vezes com violência, como aconteceu ali com esses povos que foram, digamos, visitados por esses carros que saíram da presença de Deus. Um outro autor, chamado Richard Phillips, ele tem um comentário, que eu vou me permitir ler aqui, sobre esse contraste das visões. Quais visões? A primeira e a oitava. A primeira
Nós temos aí os cavalos, cavaleiros, com 4 cores: vermelho, preto, branco e baixo. Eles saem para as 4 direções, para a totalidade da terra, e a função deles é qual? De patrulhar, de investigar, de trazer notícia. E a notícia que eles trazem é que a terra descansa em paz, enquanto Jerusalém está arruinada. A 8ª visão também tem os cavalos, com as 4 cores, mas a missão é diferente, é de aplicar o juízo. Olha o que Richard Phillips diz. É esclarecedor quando escreve, o que Richard Phillips diz. A primeira e a última visão contém cavaleiros divinos e falam da relação de Jerusalém com as nações. A primeira fala de um mundo em paz, em que os opressores de Israel descansam seguros. Esta última visão mostra Deus perturbando aquela paz com juízo contra aquelas nações. Entre essas 2 visões, o que está entre essas 2 visões? As outras visões que nós estudamos. Entre essas 2 visões, a primeira e a última, Deus trata com o povo de Israel como? Falando que ele corta os chifres que se levantam, quando ele se levanta, falando do rolo voador que mostra a importância da palavra, falando que ele restaura o sacerdote, restaura o líder civil, falando que ele manda para longe aquilo que é fonte de pecado e iniquidade. Deus sempre restaura o seu povo. O resultado de toda a série de visões é uma mensagem de encorajamento, junto a uma exortação para edificar o templo e renovar espiritualmente a nação. Agora vamos ao significado da visão, dessa 8ª visão. Ele vê o quê? 2 montes. Primeiro 2 montes. Os cavalos saem dali, né? Aqueles 2 montes, os cavalos com carros. E esses montes eram como? Monte normalmente é de pedra, de rocha, terra, né? Quando a gente olha, é verde por causa da relva, por causa das árvores. Mas esse monte era como que ele via? Era assim? Não, era de bronze. Possivelmente era o Monte Sião, o Monte das Oliveiras. Possivelmente. Não dá para a gente dizer isso com certeza no texto. Por que esses montes eram de bronze? Bronze na Bíblia é símbolo de 2 coisas: juízo e poder, força. Juízo e poder. Como a gente vê, o que a gente pode dizer que essa é símbolo de juízo? O altar do sacrifício, tanto no tabernáculo, posteriormente no templo, ele era feito de madeira de acácia, revestido, coberto de bronze. E o que acontecia ali? O pecado era julgado, quando a oferta era queimada, um símbolo de juízo. A serpente que Moisés levantou no deserto, ela era de quê? De bronze. Os pés de Jesus na visão que João, o apóstolo, tem na ilha de Patmos, no capítulo 1 de Apocalipse, eram de bronze, símbolo de poder e símbolo de juízo. Bem, em primeiro lugar, esse monte, esses montes de bronze vão significar realmente juízo e o poder de Deus revelado nas Escrituras. O próprio Jeremias, ele era chamado de muralha, ou de muro de bronze, porque nada obstante a perseguição que ele sofria,
ele ia permanecer, porque ele era a voz do juízo realmente de Deus. Está lá em Jeremias 1,18, nós lemos assim: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Ninguém podia vencer, porque era de bronze, força, poder. Bronze também significa julgamento, como a gente falou ali do próprio altar e dos sacerdotes, quando o sacerdote queimava a oferta. Falado do significado dos montes, vamos falar do significado dos cavalos, com os carros. O significado das cores é o mesmo da primeira visão. Os cavalos que puxam esses carros, tem cores diferentes, que distinguem esses carros, são as cores dos cavalos. O texto diz que eles saem forcejando, cavalos fortes, eles saem forcejando. Você consegue imaginar o que é isso? É como se você estivesse segurando assim, igual, mal comparando. Quando o pessoal sai, hoje é para você, a gente não vê muito cavalo, né? Mas quando o pessoal sai para passear com o cachorro na rua, o cachorro é forte, é grande, às vezes é pequenininho mesmo, mas está com a coleira ali, o cachorro sai puxando. A tensão que dá, a ideia que dá, que tenta se transmitir aqui, é essa, que ele sai com força, ele sai com vontade, de cumprir a missão que eles têm. Esses cavalos, diferentemente dos outros, eles agora não vão só vasculhar a terra, eles vão julgar a terra e esmagar com força os inimigos. Lá em Apocalipse 6, 3, 8, esses cavalos também aparecem com cores assim. Os cavalos vermelhos, via de regra, remetem à guerra, à espada, ou seja, ao derramamento de sangue. Os cavalos pretos, a aflição e a morte. Os cavalos brancos remetem à vitória sobre os inimigos. E os cavalos baixos remetem todo tipo de pestes, de flagelos. Em terceiro lugar, já viu o significado dos montes, as cores dos cavalos e os carros. E esses carros eram o que se tinha de mais sofisticado, de mais poderoso, de mais temido para o combate naquele tempo, mostrando ali o juízo de Deus. Os carros são, você pode ver no versículo 6, são como ventos. Os ventos na Bíblia, irmãos, os ministros deles voam como asa de vento, os anjos, Os ventos são mensageiros de Deus, simbolicamente falando. Esses carros também seriam como mensageiros de Deus para infligir o juízo sobre a terra. Esses carros saem também da presença de Deus, como já está no centro de comando do universo, para infligir juízo. Você lembra de Jó? O livro de Jó? Você deve lembrar que nós já estudamos aqui as quartas-feiras também. Quando há aquela reunião e Satanás aparece entre os filhos de Deus, Deus pergunta para ele de onde vem, o que ele respondeu? De rodear a terra e passear por ela. Mas podemos afirmar,
apenas para fazer aqui esse contraponto, se Satanás rodeia a terra, passeia por ela, e não é certamente para fazer o bem, é para fazer o mal, é para afligir, é para humilhar, é para matar, porque a função dele é roubar, matar e destruir. O Senhor envia também os seus anjos, simbolizado aqui nesses cavalos, tanto na primeira visão, como nos cavalos com os carros, da oitava visão, para rodear a terra e proteger os seus filhos. Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Não cai uma lágrima nossa no chão, Deus recolhe no seu ordem santo. Deus sabe todas as coisas. Salmo 121. Não dorme, não dormita, não toscaneja o guarda de Israel. Uma curiosidade, você lendo o texto aí, você pode ler novamente em casa, os cavalos brancos e pretos, eles saem da presença do Senhor para a terra do norte. A gente viu que eram terras opressores, na Síria, na Babilônia. O cavalo, os baios, como chamam os carros, eles vão para que terra? Para a terra do sul, quem está no sul ali da fronteira de Israel, perto de Israel? O Egito, que também é uma nação pagã, tipo, da oposição a Deus. Bem, mas está faltando uma cor de cavalo ainda, tá? Vou repetir para você que dormiu. Os pretos e os brancos vão para o norte, juízo. Juízo. Os baios vão para o sul, também juízo. O sul são Egito. Mas nada quatro, falei com pretos e brancos. E os baios, qual faltou? Vermelho. Quantos eles foram? Não sei. O texto não diz. O que é que eles fizeram? É só isso que a gente pode empreender do texto. A missão dos carros, levados pelos cavalos pretos e brancos, foram seguidos ali pelos cavalos brancos, era realmente unir ali a terra do norte. Vamos citar aqui F. Belei, ele diz assim: esses cavalos pretos representam derrota e desespero, enquanto os cavalos brancos representam os sucessos de alguns dos povos conquistadores diante do povo da Babilônia. Já tínhamos até comentado isso. Agora, a missão dos carros levados pelos cavalos baios. Se não somos informados sobre os cavalos vermelhos, somos sobre os cavalos baios. Eles vão para o Egito e aí também vão fazer juízo a esses inimigos históricos do povo de Deus. O Espírito de Deus, volta à questão de o Espírito descansou na terra do norte. O Espírito de Deus é como se ele tivesse perturbado com as aflições que aquele povo infligiu ao povo de Deus, agora estavam em paz. Richard Phillips diz assim: o Espírito de Deus se perturbou pelas aflições do seu povo naquele lugar, até que o carro dos cavalos pretos enviassem desgraça e morte, e os cavalos brancos chegassem para destruir os inimigos de Deus. Seu próprio espírito ficava inquieto, mas vendo esses carros saindo, Deus fala sobre o seu espírito repousando sobre aquele lugar, pela sua forte ira cessada, com o conhecimento de que com eles chegava a vingança. Algumas aplicações. Sempre quem mexe com o povo de Deus, como Israel era, Israel, sempre um povo fraco,
sem poder bélico grandioso naquela época. Às vezes nós somos assim também, pequenos, fracos. Temos um salmista que vai dizer: eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou fraco. Fracos, nós somos, segundo está lá, aqui em Zacarias mesmo, nós somos a menina dos olhos de Deus. Paulo falando aos Coríntios, diz que nós somos o templo de Deus. Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então nós somos protegidos. Nós não precisamos nos intimidar diante da grandeza, do poder, do opressor do inimigo. Precisamos só confiar em Deus. Eu repito isso aqui diversas vezes. Olha, o grande problema do povo de Deus nunca foi o Egito, nunca foi a Síria, nunca foi a Babilônia, nunca foram os gregos ou os romanos. O problema do povo de Deus não são os falsos profetas, ou o anticristo, a besta, né? Tantas pessoas se preocupam. Né? O que nós devemos nos preocupar é estarmos em comunhão com Deus. Porque se estamos em comunhão com Deus, tudo isso não será nada. Tudo isso não fará nenhum sentido. Né? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Deus vela pelos seus, Deus vela pelos seus. Os poderosos deste mundo, eles se insurgem contra a igreja, mas serão que enfrentar a ira de Deus. Quando João escreve o Apocalipse, a igreja está sendo perseguida. Não havia uma casa sem Marte. E é nessa questão que a gente pode perguntar: onde está Deus? Cadê Deus? Cadê Deus nessa hora? Aí interessante que a primeira coisa que João tem na visão é que ele é levado, sobe para cá e vê um trono, né? E Jesus sentado naquele trono. Onde está ele nessa hora? Está no trono, governando todas as coisas, dando vitória contra os seus inimigos. Não por força nem por violência. A gente não deve se vingar. Por que a gente não deve se vingar? É porque ele sempre vai deixar barato? Sempre pode fazer o que quer conosco? Não. É porque a vingança vem do Senhor. Só por isso. A vingança vem do Senhor. Deus mesmo nos vingará e transformará a nossa vergonha em glória, o nosso distúrbio em paz, a nossa perda em ganho, em recompensa. Deus, ele não age assim para destruir logo, porque o texto de 2 Pedro responde, né? Que ele é longânimo. Apocalipse diz que tinha que encher a medida da taça da ira de Deus. A igreja, a força da igreja, embora nós possamos desenvolver política e termos sucesso econômico, intelectual, a força da igreja, ela não é política, ela não é econômica, e ela não é intelectual. A nossa força está no Senhor. Nós não confiamos e não podemos confiar no braço de carne. Nós falamos menção do Senhor. Aqueles que confiam em carro, cavalos e cavaleiros, né, perecem. Nós faremos menção do Senhor. Repetindo, maior do que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus está conosco. A nossa segurança se baseia no Senhor. Deus é o nosso esconderijo. E a história, ela caminha para o final. E a vitória é o povo de Deus. Quando o pessoal leu de Apocalipse, né, alguns crentes ainda leem assim, ficam cheios de medo, né? O medo não é para a igreja, o medo são os outros, né? Aí toda aquela ira é a manifestação da vitória do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós concluímos aí as 8 visões que Zacarias teve numa única noite. Nós concluímos, nós tivemos em várias noites, né? Mas ele teve essas visões numa única
noite, né? Que noite? Uma noite de encorajamento para ele levar para o povo de Deus. Então sinta-se também encorajado, meu irmão e irmã, que Deus te abençoe. Amém. Amém.